Foi. Ele que iniciou a sua carreira na área de comunicação na BASF e em seguida iniciou sua trajetória no segmento de automotivos, passando pela Mercedes-Benz do Brasil, pela Ford, e hoje ele é gerente sênior de imprensa corporativa, comunicação digital e comunicação interna na Volkswagen. E ele vai contar um pouco para a gente sobre a digitalização da comunicação interna. Seja muito bem-vindo, Fernando. Oi, Cíntia. Tudo bem? Boa tarde a todos aí. Obrigado pelo convite, parabéns aí pelo evento. Eu consegui acompanhar algumas das discussões aí da manhã, muito boas. Não consegui fazer perguntas aqui, mas à tarde prometo que farei algumas aí para vocês, tá? Vou falar um pouquinho sobre a questão da comunicação interna da Volkswagen. Comunicação interna que ganhou aí um papel muito importante, principalmente durante a pandemia, né? Porque ela acabou sendo o principal elo aí de ligação entre a empresa e os empregados. E no momento que estava muita gente fora, a digitalização nos ajudou muito, a digitalização que a gente já tinha começado um tempo antes. Deixa eu tentar passar aqui a minha tela para vocês. Aqui. Legal. Só me confirme se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Sim, então tá bom, obrigado. Legal. Então, falar um pouquinho aqui para vocês sobre tendências da comunicação interna. Fernando, só para não está a tela cheia, 2021. tá? Não tá, porque para mim ele tá. Eu coloquei em tela cheia aqui para mim. Para nós não está como tela cheia. Aparece o slide principal primeiro, mas os outros slides logo em seguida no canto esquerdo da tela. Espera um pouquinho só. Deixa eu só ver uma coisa aqui. E agora? Continua igual. Porque para mim aqui eu estou com a tela cheia. Para mim aqui aparece tela cheia no meu computador. Aqui para nós não. Aqui aparece o slide, agora que você clicou no segundo, no temas, mas aparece depois os próximos que seguirão em miniatura logo do lado esquerdo. Oi, Fernando, Entendi. se você estiver utilizando dois monitores, você tem que mudar ali em slideshow. Não, estou utilizando só o laptop mesmo, não estou utilizando outro. Ah, tá. Mas eu coloquei no slideshow aqui. Bom, enfim. Você gostaria que a gente passasse, Fernando, para você? Pode ser, então, pode ser, claro. Se fica mais fácil para vocês, vamos lá. Pode ser. Carol e Ananda, vocês conseguem passar, compartilhar a apresentação do Fernando? Claro, um momento, por favor. Assim, também está em tela cheia, não está em tela cheia, mas dá para ler, né? Se bem. Vamos lá, vamos tentar fazer em tela cheia, acho que fica melhor. O pessoal aqui já está subindo a apresentação para compartilhar. Mas só então falando um pouquinho mais, né? Então a gente assumiu aí um papel muito relevante na empresa. A comunicação interna já é muito valorizada na Volkswagen. O próprio board da empresa entende a comunicação interna como algo bastante estratégico, inclusive a área de comunicação como um todo faz parte do board da empresa. Então isso nos ajuda a estar bastante conectado com o que está acontecendo e ajuda na comunicação interna como um todo. Ela sempre teve um papel bastante preponderante dentro da organização. A gente até brinca aqui que, por exemplo, o nosso presidente adora aprovar o jornal interno, né? E fala que a gente até brinca que ele é o nosso principal editor no nosso dia a dia. E para mim ainda não está aparecendo aqui a apresentação, tá? Mas enfim, vou explicar um pouquinho o que a gente fez aí nos últimos tempos em termos de digitalização. Você está conseguindo ver, Nanda? Porque para a gente aqui não está aparecendo.
Não, para mim não. Para mim não está aparecendo, não. Para mim também não está aparecendo, Ananda. Vocês estão conseguindo visualizar? Não, para nós está só a Nanda Mello iniciou o compartilhamento. Eu também não estou conseguindo. Eu vou... Gente, o computador travou. O computador travou. Eu vou pedir, Fernando, para você voltar a tentar compartilhar, porque a Ananda Claro. também travou a apresentação dela. Tá bom, espera um pouquinho só. Tá bom, vamos do jeito que dá, acho que Isso, vai dar pra a gente gente ler. consegue visualizar, E aí, quando ela conseguir, aí eu te dou um toque. Só tem que... A Amanda só precisa parar de compartilhar a tela dela aqui, porque senão eu não consigo. Tá, ok. Ananda, pode parar de compartilhar. Ela está tentando agora, porque travou mesmo lá, gente. Imagino. Problemas de internet, home office. Mas vamos lá. Vou ver se ela consegue. Ela não está conseguindo descompartilhar o que ela não está compartilhando. Travou o computador dela. Acho mais fácil ela sair. O que eu falei, sai. Voltar. Sai do Zoom. Ctrl Alt Del, Ananda. Resolve. Coitada. Se você não estiver usando o Mac. Ela está no WhatsApp com sofrimento aqui. O famoso DDoS. DDoS. Desculpa a todos. São os males da nossa tecnologia, que é bem isso que o Fernando vai trazer para a gente, né, Fernando? Falar dessa transformação digital. E a gente sente na pele aqui algumas vezes o quanto ele nos ajuda, e ajuda muito, mas de vez em quando acontece esse tipo de coisa. Ela está tentando, gente, sair do Zoom, acho que ela conseguiu travar todo mundo, né? Eu estou tentando também aqui, gente, tirar ela. Foi. Agora liberou. Agora liberou, Fernando, você já pode assumir. Pronto. Tá bom. Só me confirmem se estão vendo. Vou tentar mais uma vez colocar aqui no slideshow. Tá. Não sei se... Bom, para mim está em tela cheia. Se para vocês não tiver, de qualquer forma, a gente não perder tempo. Não está compartilhando agora, está aparecendo você para gente. Eita, nós. Vou tentar de novo aqui, ó. Vou... Fernando, eu acredito que ao invés de compartilhar, às vezes trava o meu Zoom, então ao invés de compartilhar a apresentação, eu preciso compartilhar toda a tela, o computador inteiro. A gente vai ter a visualização do seu computador inteiro, mas aí sobe. Às vezes dá umas travadas, pelo menos para mim, é a dica que eu dou. Vocês estão vendo ou não? Não. Não. Porque para mim aqui está, inclusive eu tô compartilhando, tá escrito aí bem, stop sharing, por exemplo, aqui. Então, para mim, está compartilhando, está dando que está compartilhando da mesma forma que estava antes para mim. Tenta de novo. Eu coloquei agora todo mundo para poder compartilhar para ver se vai, porque a gente eu tinha colocado só você. Confesso para mim agora eu não consigo nem compartilhar. Espera aí. Deixa eu dar um stop sharing aqui. E eu tento de novo. Eu peço desculpa a todos, tá, pessoal? Ô, Cíntia, se de repente não rolar, pode mandar para a gente que a gente tenta compartilhar do nosso. Agora foi, agora foi. Oi? A gente está vendo sua tela toda, Fernanda. Agora entrou E a agora? apresentação. Legal? Foi. Agora foi. Vamos lá, então. Beleza, vamos lá, deu certo. Agora está a tela cheia. Tá bom. No final, a tecnologia uma hora funciona aí. Então, vamos lá. Então, vou agilizar um pouco aí pelo tempo que a gente perdeu, mas, enfim, falar um pouquinho aí sobre a comunicação interna
como um todo, por que digitalizá-la, como digitalizá-la, isso pensando um pouco em termos de Volkswagen, e como funcionou a digitalização, quais ferramentas a gente criou nesses últimos tempos, né? Então, a gente foi buscar um pouquinho aqui uma pesquisa que a Berge apresentou um tempo, no comecinho desse ano, falando sobre as 10 tendências em comunicação interna para 2021. Então, falava um pouquinho sobre comunicação de liderança, mensuração de resultados, a experiência do colaborador, trabalho remoto, inteligência artificial, cultura organizacional e gestão de mudanças. Para quem teve a curiosidade de contar aqui, vai ver que só tem 9 aqui, na verdade, tá? Falta a 10ª, né? E a 10ª era justamente a primeira de todas, que era digitalização da comunicação. Tá? Então, com tudo que aconteceu, com pandemia, com a mudança como um todo aí de interação, de relacionamento com os colaboradores, aí, com os empregados, a digitalização da comunicação era o primeiro item apontado como mais importante, considerando essa pesquisa feita aí por Instituto e que a Berge acabou divulgando, né? E por que digitar essa comunicação interna, né? A questão da globalização, a necessidade de agilizar e simplificar a transmissão de informações, o romper as barreiras geográficas, então, com o home office, teve um certo distanciamento aí, né, da empresa com os empregados, na parte física, vamos dizer assim, então o home office mudou um pouquinho o relacionamento, eu vou explicar isso em termos de Volkswagen, como funcionou, a flexibilização de acesso à informação, torná-la muito mais multiplataforma e as pessoas poderem acessar essa informação de diversas formas, a rapidez na comunicação, que aí é algo que a gente já vê há muito tempo aí, com a crescente desenvolvimento aí da digitalização, e uma comunicação de uma forma mais clara, mais direta, moderna, de poder apresentar. O que a gente pensou bastante aí, né? De como a gente faria isso, né? De, primeiro, definir quais canais a gente iria utilizar e diversificar o conteúdo. Aqui estou falando de WhatsApp, de mídias sociais, de mural digital, TV corporativa. Eu não tenho todos, mas grande parte deles hoje a gente tem dentro da Volkswagen. Segmentar os públicos, né? Nem todas as pessoas precisam das mesmas informações. Por exemplo, nós temos 4 fábricas no Brasil. Tem comunicados que são específicos para aquela fábrica. Então, não tem necessidade do cara que está em São Paulo, que está em São Carlos, ou que está em Curitiba, receber a comunicação que é só para a fábrica Taubaté. Então, a gente tem as comunicações específicas. Às vezes, é uma comunicação para liderança apenas. Então, também tem uma forma da gente fazer isso só com os nossos gestores. Automatizar os processos, né? Então, a gente investiu bastante em automação dos nossos e-mails, transformando também o impresso em digital, incentivando a troca de ideias online. E mensurar os resultados, a gente medir a audiência e o engajamento dos empregados e também pesquisar, conversar com eles, ouvi-los, para entender se é isso que eles buscam, se eles estão gostando do que está sendo feito. E como a gente começou esse processo, gente? Na verdade, é um processo muito mais amplo do que só da comunicação interna. É um processo que começou em 2017, quando a gente fez o que a gente chamou da nova Volkswagen, uma marca muito mais humana, muito mais conectada com seus stakeholders, muito mais digital. Então, a gente sempre pensou num processo 360 graus. Então, falando com o fornecedor, falando com o cliente, falando com a concessionária, falando com o empregado. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né? Então, eu tenho aqui a primeira Key Store, uma loja itinerante, totalmente digital. Ela pode ir para muitos lugares, os clientes podem ver. A gente tem o aplicativo meu Volkswagen, então, um aplicativo que o cliente que compra o carro, coloca o carro dele nesse sistema, ele pode agendar, por exemplo, a revisão do carro por um aplicativo, já saber quanto vai pagar, que dia que é, com qual consultor, qual concessionária, tudo isso. Uma parte aqui de sistema de contratos totalmente digital, a gente hoje não assina nenhum contrato físico, tudo de forma digital, processo bem simples de fazer, né? Realidade aumentada, protótipo digital, hoje a gente não desenvolve quase o carro de forma física, é totalmente digital, diminuindo o custo, diminuindo o tempo também de desenvolvimento.
e o aplicativo VWEU, que é o aplicativo que a gente desenvolveu para os empregados. Eu vou falar um pouco mais sobre ele depois, mas ele foi de extrema importância em algumas situações, por exemplo, a greve dos caminhoneiros. Para quem não sabe, a Volks tem uma das suas fábricas ali na Via Anchieta, aqui em São Paulo, São Bernardo, e os caminhoneiros ficavam parados na porta da fábrica, literalmente, né, porque fechavam a estrada. Então, foi muito importante o aplicativo para poder dizer para o empregado, vá, não vá, tem peça, não tem. Foi uma forma que a gente achou para poder ter esse contato mais próximo com eles. Aí, falando um pouquinho do que a gente tem, por exemplo, um e-mail que a gente manda todo dia para os empregados, aí são 3, 4 por dia, dependendo da quantidade de informação, que fala um pouquinho do que está acontecendo. Então, por exemplo, peguei um exemplo aqui de quando a gente acabou de lançar o Taos, que é o novo SUV, a gente informou aqui os empregados corporativamente, para todas as fábricas, o carro estava chegando, que ele ia ser exposto nas fábricas para que eles conhecessem. Isso é algo muito importante para a gente, que os funcionários conheçam o carro e que sejam embaixadores do carro. E aí, aqui à direita, quando esse carro chegou aqui na fábrica em Taubaté, na fábrica de São José dos Pinhais, a gente fez um outro comunicado só para a fábrica, avisando que no dia 5 de julho, a partir do dia 5 de julho, o carro estaria exposto, né? Então, trabalhei uma informação mais corporativa, avisando que ia ter exposição. Quando chegou na fábrica, a gente comunica para aquela fábrica que vai acontecer. Aí também a gente deu uma reformulada no que a gente chama do nosso portal Volkswagen, né? Então, a gente começou a dar muito mais espaço também para a parte de informações, notícias, né? Vocês veem aqui à esquerda, por exemplo, que tem uma parte só sobre coronavírus, que é o que a gente chamou de Corona Info, são boletins que a gente divulga todo dia, falando sobre vacinação, falando de cuidados, tem auxílio psicológico, tem várias coisas que a gente desenvolveu durante esse processo aí para poder auxiliar os empregados, né? Então, essa parte de notícias, ela reflete tudo aquilo que a gente está publicando nas outras mídias também. Elas, de certa forma, se relacionam. Então, aonde o empregado pesquisar ou acessar, ele vai ter informação para poder saber do que está acontecendo. E a gente também colocou aqui o jornal Volkswagen, que se tornou digital, vou falar um pouquinho dele também mais aí para frente. O empregado pode acessar o jornal Volkswagen, que é algo que eles valorizam bastante, e que eles têm a possibilidade também de fazer isso aqui digitalmente. Aí, falando um pouquinho mais sobre o nosso portal, a gente colocou outra seção também de enquete. Até nome de carro a gente já definiu, fazendo enquete com os nossos empregados. Então, eles podem, sobre isso, então, pelo menos toda semana tem alguma enquete. Aqui, por exemplo, é para falar sobre uma parte aqui de meio ambiente, de um programa global que a gente tem, que chama Zero Impact Factory, e aí a pessoa vai dando aqui algumas, às vezes até algo para o cara colocar lá, acessar, dizer qual é a resposta certa, tal, mas funciona super bem. E a gente colocou também nesse portal uma parte de acesso rápido. Aqui não mostra todos, mas são cerca de 40 itens que o empregado consegue acessar e de informações ou de serviços ou de sistemas que ele precisa, né? Então, se, por exemplo, aqui tem a administração de viagem, ele vai pedir uma viagem, ele clica aqui, já acessa. Ele fez um gasto, precisa pegar um reembolso, tem esse caixa pequeno, com canais de contato, denúncia, código de conduta da Volkswagen. Então, assim, tem mais de 40 itens que ele consegue acessar e consegue facilmente manipular. Não precisa ficar entrando em sistemas. Aqui, a intranet já acaba tendo todas as informações no único local. Aqui, falar um pouquinho do quadro de avisos. A foto é até antiga aqui, bem feia, né? Qualidade ruim, mas esse aqui era antigamente o que a gente chamava do nosso quadro de avisos. E qual que era o grande problema? Eu gastava muito tempo para poder abastecer os quadros de avisos nas fábricas. Você tinha, sei lá, 30, 40 pontos para poder abastecê-los. Tinha que imprimir,
tinha que a pessoa sair da sala, ir lá nesses quadros de avisos, colocar informação, tal, e tivesse uma nova no dia, vamos lá de novo, né? Então, a gente mudou bastante, radicalmente isso, foi buscar um benchmarking com outras fábricas do grupo, e a gente resolveu colocar o que a gente chamou do Fique Conectado, né? Hoje, a gente fez uma redução de quadros na fábrica, escolhendo realmente os locais de maior circulação dentro delas, e a gente adotou aqui um sistema de 3 TVs, ou monitores, e nessas áreas, a gente colocou a flexibilidade de ter a notícia da Volkswagen, então a parte corporativa, tudo que a gente está divulgando e que diz respeito à empresa como um todo, a notícia da fábrica, onde o painel está inserido, e a notícia da área. Então, às vezes, o pessoal usa essas, por exemplo, aqui tem, né, que é da área de montagem final. O pessoal usa essas notícias montagem para colocar um pouco de dicas, falar sobre os índices da produção, então, assim, discutir um pouco mais tudo o que está acontecendo, o que precisa ser melhorado, tal, as notícias da fábrica, então, assim, criou uma facilidade para a gente de poder atualizar as notícias, porque a gente, de um único local, atualiza todos os quadros, e as próprias áreas podem fazer isso de acordo com as suas necessidades, né? E permitiu também que a gente tivesse uma maior variedade de formatos. A gente começou a colocar muito vídeo aqui, para que os empregados pudessem ver. Eles não podem ter som apenas, né, porque está bem no meio da produção e é um pouco barulhento. Mas a gente, por exemplo, legenda os vídeos que vão ser divulgados nesses quadros, de forma que os empregados possam ver. Então, toda a área hoje da produção e algumas áreas administrativas possuem esses quadros aqui, de forma que eles possam acessar de uma forma bem rápida. E aí a gente tinha também o jornal Volkswagen, um jornal impresso, que tinha 12 páginas, era um jornal quinzenal, com uma tiragem de 15 mil exemplares, então a ideia é que o empregado pegasse o jornal e levasse para casa, ele ficava distribuído geralmente nas fábricas e nos escritórios regionais, dentro ali dos restaurantes, para que as pessoas pudessem pegar na saída. A gente tinha toda a parte de criação e diagramação externas, e ele sempre foi muito valorizado, porque ele é uma forma de reconhecer, aparecer no jornal era uma forma de reconhecimento. Então, as pessoas levavam para casa o jornal e viam ali e mostrava para a família, né? Aparecia aqui, ó, tô nessa foto, ó, o meu projeto está aqui, esse foi o carro que eu ajudei a lançar. Mas aí veio a pandemia, a gente já tinha começado a discutir um pouco essa ideia de digitalizar o jornal. Não era ainda uma certeza absoluta se era o melhor formato ou não, porque, como eu falei, muita gente tinha o jornal, né, e guarda ainda o jornal até em casa, como uma forma de reconhecimento. Mas aí veio a pandemia, já tinha uma demanda de alguns empregados. A gente tem um programa que chama Geração de Ideias, que visa redução de custos. E alguns empregados já tinham sugerido para a gente fazer o jornal de forma eletrônica, então, para alcançar uma redução de custos. E aí veio a pandemia e a gente achou, está todo mundo em casa, precisamos reduzir custo, a fábrica está fechada, o que a gente vai fazer? E vamos, então, finalmente desenvolver o jornal digital Volkswagen. E aí esse jornal passou a ser publicado de 3 em 3 semanas, ele tem em média aí 14 a 16 páginas, o que é melhor, né? Se eu precisar de última hora inserir uma página nele, não tem problema, porque eu não tenho mais aquele problema de a cada página que eu vou inserir, eu tenho que inserir mais 3. Então, hoje eu faço o jornal com 15, com 16, com 13, com 12, da forma que eu quiser, e não fico limitado a isso. Ele está disponível em todas as plataformas digitais. Então, até naquele e-mail que a gente manda com comunicado, é um e-mail comunicado falando que o jornal está disponível para as pessoas acessarem com link. No portal lá vocês viram está disponível. O que a gente ganhou muito em custos, né? Tiramos o custo de criação de diagramação, custo de impressão e o custo de distribuição. Tudo a gente faz hoje dentro de casa. Teve uma maior facilidade de mudança, precisa mudar alguma matéria em cima da hora, a gente consegue fazer. Antes não, já está na gráfica, agora não dá mais para mudar. Então para o jornal, faz de novo,
e manda. Não precisamos fazer isso, a gente muda rapidamente hoje, em questão de minutos, e ele está bem mais alinhado às estratégias da empresa. E vou mostrar por quê. A gente tem aqui o que a gente chama aí de 5 batalhas, que seriam os 5 pilares que a gente trabalha. A transformação cultural, a ofensiva de produtos e inovação, os processos eficientes, a proximidade com as pessoas e os resultados sustentáveis. E toda a matéria do jornal está sempre ligada a uma dessas batalhas. E isso é feito através de cores. Então, vocês veem aqui à esquerda um exemplo, a gente estava falando aqui sobre diversidade, falando um pouquinho sobre isso, é algo que a gente está fazendo recorrente. Então, está dentro da batalha de transformação cultural. Aqui, a gente, quando lançou o Nivus, está dentro da batalha 2, ofensiva de produtos e inovação. Então, sempre que tem alguma matéria, ela está ligada a uma dessas 5 batalhas. Aqui, uma parte à esquerda de processos eficientes, falando sobre meio ambiente, falando do programa Global Zero Impact Factory, que eu já falei. E temos também a parte mais ligada aí a pessoas, que é a batalha 4, a proximidade com as pessoas. Então, aqui falamos um pouquinho sobre uma campanha de doação voluntária que foi feita nas fábricas. Então, o jornal também ficou mais alinhado, ficou mais dinâmico, ganhou mais em layout, te usa hoje muito mais cor, desenvolve layouts diferentes, brinca mais com as páginas. E isso foi possível porque a gente digitalizou o jornal. E aí, finalmente, eu chego aqui no que mais nos ajudou aí nos últimos tempos, que é o aplicativo Volkswagen e eu. Alguns de vocês podem falar, poxa, vocês usam WhatsApp, esse tipo de coisa? A gente usa pouco em relação a pensar nos empregados como um todo, né? A gente tem um problema legal, a gente tem hoje os executivos que possuem celular da empresa, e o pessoal de produção e os administrativos não. E aí a gente, pelo menos pela indicação do nosso jurídico, da nossa área de relações trabalhistas, que você mandar mensagem para o empregado no celular dele pode ser um risco. E aí a gente resolveu que precisava ter uma plataforma que o empregado pudesse acessar da onde ele tivesse, seja ele tivesse em férias, tivesse de repente em férias coletivas, tivesse em casa no final de semana, e que ele poderia decidir ter ou não ter, acessar ou não acessar. E a gente criou um aplicativo chamado Volkswagen e eu. Esse aplicativo tinha como objetivo integrar os empregados de todas as fábricas, né, oferecer uma plataforma de comunicação que ele poderia acessar de onde tivesse. Estamos falando de empregados administrativos, que são 30%, empregados horistas, 70%. Imagina, esse 70% é o pessoal que trabalha na produção do carro. Então, esse pessoal não tem acesso ao computador, né, toda hora. Então, precisava também chegar a informação até ele. Já os administrativos, por terem o computador, têm uma maior facilidade, já que eles recebem esses e-mails, conseguem acessar a intranet, tudo isso. Mas que é uma plataforma de comunicação, e também deveria ser uma plataforma de serviços e de conveniência para o empregado. Não era só para saber notícia, era para pesquisar o que ele realmente precisaria. A gente quis reforçar aí essa percepção do empregado, a digitalização, a inovação, transparência, tornar a informação muito mais rápida, praticamente real time, né? Quando acontece, a gente já consegue informar, e oferecer também algo diferente de moderno, e a gente escolheu oferecer inteligência artificial. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, essa aqui é a carinha do nosso aplicativo. Então, você abre, já tem uma tela, você se loga, né, com o seu número da empresa, com a senha, que você usa nos outros sistemas também. E você tem aqui, por exemplo, no meu, você abrindo aqui a primeira figura à esquerda, você tem aqui, você tem 2 novos comunicados, você pode ver o cardápio, você pode ver as últimas notícias. Aí você abre um menu, a segunda figura, que é do meio. Então, você tem as notícias, você tem o jornal, você tem os serviços de RH, você tem os produtos, você pode comprar um carro pelo aplicativo, você tem um pouquinho falando sobre o próprio aplicativo, né? Se você precisa configurá-lo, geração de ideias, que é aquele programa que eu citei, aí muitas outras coisas aqui, Fundação Volkswagen, espaço do gestor, você consegue consultar
quem são os seus empregados, quanto tempo eles estão na empresa, qual o salário que eles ganham, né? Você, como gestor, consegue ter as informações da sua equipe. E aí a gente começou a trabalhar bastante a questão de informação, aqui, que é aqui a figurinha da direita, e aí todos esses comunicados que vocês viram, que estão no portal Volkswagen, que estão naquele e-mail que a gente manda, dos quadros eletrônicos, também estão no aplicativo. E a pessoa acessa da onde ela quiser, o horário que ela quiser. E aí eu tenho a parte de serviços de RH. E aí a pessoa consegue aqui consultar, por exemplo, o salário que ela recebe, o demonstrativo de pagamento. A gente tinha o olerite impresso para todos os empregados, 15 mil olerites impressos por mês. Digitalizamos o olerite, ele está disponível hoje nesse aplicativo, a pessoa consulta, se quiser imprime, não mandamos mais para as áreas, até porque as pessoas não estariam na empresa, né? Mas o demonstrativo está lá. Hoje, se ele vai participar de uma reunião sigilosa e precisa assinar um termo, não é um termo mais em papel, é um termo no próprio aplicativo, né? Ele consegue saber se tem vaga disponível em alguma área, ele pode concorrer, o ícone aqui está apagado, mas ele consegue, esse guarda-solzinho aqui é das férias dele, consegue consultar quando vencem as férias dele, ele consegue saber o banco de horas que ele tem, quantas horas ele tem, que ele vai poder tirar no final aí do mês. Aqui do meio, o jornal Volkswagen lá disponível, como eu já mostrei, e tem uma parte de interação também, né? As pessoas conseguem mandar algumas coisas aqui, então a pessoa, sabe, comprou um T-Cross, aí ela manda lá um comentário dela, uma foto dela com o T-Cross, falando que amou o carro, que gostou, ou se viu algum problema, né? Enfim, uma série de coisas que permitem também uma interação do empregado com a empresa por meio desse aplicativo. E, além disso, como eu falei, a gente foi buscar um pouco o que tinha de mais moderno. E, às vezes, a pessoa não tem tanta familiaridade em mexer no aplicativo, alguma coisa assim. A gente colocou aqui uma parte de precisa de algo. E aqui entra a inteligência artificial. O que ele perguntar aqui, ele consegue acessar. Então, ele fala, qual o meu banco de horas? O sistema responde, né? Quando vencem as minhas férias? Já saiu o pagamento desse mês? São mais de 2.500 perguntas já cadastradas que ele consegue acessar e consegue ter a resposta por meio do Watson. Então, funciona super bem, o pessoal gosta bastante. E a melhor forma da gente medir esse sucesso é que 98% dos nossos empregados aderiram ao aplicativo. Então, ele foi muito útil para a gente, quando eu citei lá da greve dos caminhoneiros, e foi muito mais útil agora que a gente teve que parar a fábrica no ano passado por 2 meses, devido à pandemia. Então, ali o aplicativo ficou sendo, principalmente para o pessoal da produção, esses 70% dos empregados, uma forma dele acessar as informações e saber se ele tinha que voltar a trabalhar, quando seria, como iria fazer, como é que eram as medidas de segurança e saúde. Então, acabou sendo, então, por isso que hoje ele tem essa adesão tão grande, realmente é algo que a gente vai aprimorando cada vez mais, é muito dinâmico, e aí a gente recebe sugestões do que colocar, vai agregando cada vez mais coisas, e acha que no futuro algumas outras plataformas podem ser que acabem desaparecendo, e o aplicativo seja a mais importante, se hoje já não for a mais importante de todas, tá? E aí a gente tem ali algo que a gente prega bastante e que a gente pensa, que o empregado é o primeiro embaixador de uma empresa e de uma marca. Não existe coisa mais chata, né, do que a gente lançar um carro, aí eu chegar na minha garagem, aí meu vizinho falar, nossa, gostei muito do carro lá, nossa, que bacana, né, tem o sistema tal, aí você fazer aquela cara de conteúdo que você não entendeu o que ele está fazendo, porque você não está sabendo daquela informação. Por isso, a nossa prerrogativa lá é que a gente se comunique cada vez mais com os nossos empregados, no mínimo ao mesmo tempo que os demais públicos da empresa. Então, se eu vou divulgar para a imprensa uma informação, no mínimo, ao mesmo tempo, o empregado tem que ser comunicado também, se não for antes, tá? É uma forma que a gente tem
de pensar que ele precisa saber o que está acontecendo, que ele esteja atualizado, e que se o amigo dele, lá na garagem, perguntar sobre o carro, ele consiga saber como que responder, ou ele está sabendo do que ele está falando. Essa preocupação do empregado estar sempre envolvido no processo de comunicação, se tornar ele o embaixador da nossa marca e dos nossos produtos também, tá? Enfim, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Fico aqui à disposição se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem alguma dúvida. Oi, Fernando, muito obrigada. Não tem uma, Fernando, tem um monte de perguntas, pipocou aqui no chat. Afinal, você mostrou vários canais muito bacanas de comunicação. Então, eu vou trazer, como a gente não tem muito tempo, primeiro por causa do problema que a gente teve, eu vou trazer uma pergunta, eu vou pedir para que a pessoa traga na voz, e aí as outras eu vou colocar lá no WhatsApp, porque aí quando você for respondendo, todo mundo consegue visualizar. Tudo bem? Tá bom. Então, Stephanie, é você que eu gostaria que trouxesse. Você fez 2 perguntas, eu gostaria que você trouxesse na própria voz para o Fernando. Tudo bem, Fernando? Oi, tudo bem, e você? Bom, tudo certo. Bom, eu trouxe uma pergunta que é uma pergunta real que um colaborador já me fez dentro da Irani, que é o seguinte: a gente, muitas vezes, acaba replicando a notícia em mais de um canal, né? E a pessoa me perguntou por que eu recebo isso repetido, né? Porque eu tô vendo isso no meu e-mail e depois eu também recebo isso ali também. Como é que vocês fazem um planejamento, assim, com tantos canais disponíveis, para que as pessoas não tenham essa percepção de, ai, nossa, tá indo atrás de mim por 3 vezes com a mesma coisa, assim, né? Que isso às vezes se torna um incômodo para o colaborador. Então, como eu falei, a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho 30% de administrativo e 70% de pessoal de chão de fábrica. E o pessoal de chão de fábrica, ele não tem o computador, ele não tem acesso à intranet, né? Porque o dia a dia dele trabalha naquela célula de produção. Então, assim, se 30% receber informação duplicada, a gente não vê nenhum problema, até porque, vamos entender que comunicação é repetição, né? Mas o importante para mim é que esse 70% tem uma forma de acessar. Então, se essa pessoa, se esse 70% está sendo impactado de alguma forma, e é o mais difícil da gente fazer, é chegar no chão de fábrica, para a gente está ótimo. Então, se o administrativo for impactado por 2 ou 3 plataformas, a gente não vê problema nenhum. O importante é a gente garantir que a pessoa do chão de fábrica, seja pelos quadros eletrônicos, ou seja pelo aplicativo, que garanta que ele receba essa informação. E nem sempre só isso é necessário, tá? A gente tem outras formas, por exemplo, a gente tem os embaixadores dentro da fábrica que são responsáveis por disseminar a informação ali para aquele cara que está parafusando o parafuso da roda do carro. A gente tem também, porque nem sempre isso aí consegue ser tão eficaz. Mas o importante é assim, se repetir a informação em diversos canais, a gente não vê um problema. O que a gente acha importante é que ela chegue para todo mundo e alcance o chão de fábrica, que é 70% do nosso público. Legal. A gente passa por uma situação bem similar, né, na Irani, assim, que a maioria realmente está no chão de fábrica produzindo, né? A gente produz papel e embalagem de papelão e de papel ondulado. E realmente o corporativo acaba sendo mais fácil de impactar, né? Porque está sempre no computador. E a minha segunda questão foi ali sobre o jornal. Como é que formato vocês encontraram para disseminar esse jornal de maneira digital? Vocês têm alguma plataforma ou é só o compartilhamento do arquivo mesmo por meios digitais, tipo um arquivo PDF? Não, como eu falei, em toda a plataforma que a pessoa acessar, ele vai ter o jornal, né? Evidentemente que eu não consigo, por exemplo, nos quadros eletrônicos, eu não consigo colocar o jornal lá, passando todo o conteúdo do jornal a toda hora. Mas a ideia do eletrônico foi disponibilizar essa versão, o arquivo eletrônico, em todas as plataformas. Então, ele acessa não só pelo e-mail, mas também no aplicativo, mas também na nossa intranet, né, no portal Volkswagen.
assim, o jornal está lá disseminado por todas as ferramentas para que a pessoa, nem sempre você imagina que a pessoa acessa a intranet toda hora, né? Nem sempre ela acessa o aplicativo a toda hora, mas alguma dessas ferramentas onde estão disponíveis o jornal, ele vai acessar. Então, a gente colocou o jornal, o arquivo dele, o PDF dele, nas principais plataformas, e a pessoa pode consultar onde quiser. Às vezes, ele quer consultar pela intranet, ele vê, se ele quer consultar se ele estiver em casa, no final de semana, quer consultar pelo aplicativo, ele faz a mesma coisa. Tá bem, obrigada. Imagina, obrigado você pelas suas perguntas. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Fernando. Tem um monte de perguntas, Fernando. Vou colocar tudo lá no grupo do WhatsApp. O pessoal fiquem tranquilos que ele vai responder conforme Vou ele for responder. Eu tenho uma reunião conforme agora, assim, logo em seguida, aqui assim que acabar a reunião, eu prometo que eu começo a responder. Perfeito, Fernando. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada mesmo. Peço desculpa mais uma vez a você pelo atraso.